Senhora Presidenta Ana Amélia, a senhora, como jornalista de profissão, deve ficar, talvez, deve conhecer muito mais do que eu. Mas eu fiquei surpreso como essa página aqui, consegue refletir de uma maneira enfática as prioridades brasileiras. Eu confesso, senador Bolsonaro, que eu jamais vi numa foto, numa primeira página, as prioridades brasileiras refletidas. Aqui em cima, para os que não sabem, porque em cada estado tem um nome diferente, é o centro que cuida dos jovens infratores. 4 foram assassinados nos últimos 30 dias. E aqui embaixo, o estádio em conclusão. Um monumental estádio para 70 mil. E o governador aqui, ele não foi aqui ainda. 4 mortes em um mês, ele não foi lá, senador Álvaro Dias. Ele não fez uma reunião. O máximo, como diz o jornal, foi a secretária que cuida do assunto se reunir com os funcionários para debater o assunto. Esse é o quadro das prioridades no Distrito Federal e eu não acredito que seja muito diferente em todo o Brasil. Crianças morrendo, assassinadas dentro da prisão, ou seja, sob a guarda do Estado, e o Estado gastando 1 bilhão e 200 milhões, é o que se calcula, para fazer um estádio em uma cidade que não tem tradição alguma de futebol. Aqui só há um certo número de torcedores quando vem jogar o Flamengo, quando vem jogar o Corinthians. E temos já um estádio de 40 mil lugares. Já temos um estádio de 40 mil lugares, além desse Mané Garrincha, que devia ter uns 30 mil, que foi derrubado todinho, derrubado, para fazer outro. E mesmo assim, a licitação foi no sentido que era uma reforma, para poder se escolher a empresa, sem necessidade de licitações nos mesmos moldes. Derrubaram, estão fazendo outro. 70 mil. Enquanto isso, os meninos no centro que cuida deles, o Centro de Atendimento Juvenil Especializado, é o nome, morrendo. Mas não é só isso. Esses morrem, mas os outros que estão ali, uns 600 e pouco, eles não têm o atendimento que deviam, não têm o carinho que deviam. E aí, hoje se cria uma ideia de que eles são bandidos e por isso devem morrer mesmo, como eu já ouvi pessoas dizendo. Esquece que eles chegaram ali não porque estava no DNA que eram bandidos, e viraram bandidos sim, mas viraram provavelmente por falta de escola, viraram provavelmente pela desarticulação familiar, viraram porque ficaram nas ruas, e viraram por necessidade e a incapacidade de realizar os seus sonhos de consumo, insuflados pela publicidade, pelo capitalismo consumista que está aí. Nós não podemos soltar esses meninos, mas não devemos deixar que eles sejam mortos, como estão sendo pelos colegas. Fala-se um pacto para que sejam assassinados 1 a 1 por semana, e parece que isso está se cumprindo, porque é 1 por semana, com a intenção de pressionar o governo. A quê? É porque isso foi feito para 150, tem 600. E agora começa-se a se falar em desmembrar, porque a Justiça mandou. A Justiça determinou o fechamento. O governo do Distrito Federal não tomou a iniciativa. O governo devia ter feito isso desde o primeiro dia de seu governo, 2 anos quase atrás. Esperou que a Justiça terminasse. E estão doidos, perplexos, sem saber como fazer, porque o dinheiro todo vai para o estádio. Porque a preocupação única do governador do Distrito Federal é o estádio. A prova é que no Distrito Federal caíram as matrículas nas escolas. Um horário integral falso, mas pelo menos dava um almoço às crianças, criado pelo governo anterior, cresceu em 1,2% nesse governo atual.
O EJA, Educação de Jovem Adulto, caíram as matrículas. Os hospitais que prometeram mudar tudo, continua praticamente igual. Piorar seria impossível, não dá para dizer. A própria senadora Ana Amélia me dizia há pouco que o governador, que é médico, foi a um hospital e aí colocou que estava uma maravilha o hospital, onde ele teve a oportunidade, se eu não me engano, de fazer uma cirurgia. No outro dia, a televisão mostrou aquele hospital totalmente degradado. Nós não podemos continuar no Brasil com 15 mil infratores. Tem alguma jovens, tem alguma coisa errada em uma sociedade que tem 15 mil jovens infratores presos, sem falar aqueles que cometeram crimes e não estão presos, ou porque não foram identificados, não foram julgados, ou até porque foram soltos pelas determinações legais e às vezes até por falhas jurídicas. Algo está errado na sociedade. É preciso que a sociedade reflita. Uma sociedade que tem 15 mil infratores juvenis está doente. A sociedade está doente. E, além disso, os que são condenados, são presos, estão no Distrito Federal. E não sei nem se é diferente de outros estados. Nem sei se é diferente de outros estados. Estão passando a situação vergonhosa de uma ultrapopulação carcerária que força de tal maneira o clima que ali está, que eles estão se matando entre eles. Como forma de chamar a atenção do governo. Não precisava, o governo tinha que ter saído adiante. E eu falo aqui, como se diz com o peito aberto, que já fui governador. E eu quero que o governador atual vá ver como foi no meu tempo. Vá ver e diga se eu tenho ou não razão de estar falando essas coisas aqui. Não falo como quem sempre esteve na oposição, já fui governador. E eu posso dizer, já fui muito melhor. Ali nós construímos oficinas, ali nós fizemos instalações especiais, ali os jovens eram ocupados o dia inteiro, porque hoje a mãe do último menino assassinado, ela deu uma lição ao governador, ela disse: é preciso ocupar mais esses meninos. É preciso uma mãe que perdeu o filho assassinado na prisão de menores, ela dizer que é preciso ocupar o tempo dos meninos. Pois foi necessário isso. E o pior é que a gente não vê iniciativa para resolver isso. Uma das iniciativas, pela pressão da justiça, é mover os meninos que ali estão, entre outros lugares se fala, para Papuda, que é onde está a prisão dos grandes bandidos desse país e do Distrito Federal. Fala-se, obviamente, não podia ser diferente, de que vai se fazer uma área especial. Gente, como é que pode ter-se tranquilidade de colocar menores numa área especial, onde tem centenas, aliás, milhares de presos adultos? É uma temeridade. Eu hoje apresentei, dei entrada na Comissão de Direitos Humanos, uma convocação do governador do Distrito Federal, do ministro da Justiça, da ministra dos Direitos Humanos, Nanda, o conselho que deveria cuidar dos direitos da criança e adolescente, que está calado. O Nanda não disse uma palavra sobre o crime que está sendo cometido hoje no nosso CAGE, o nosso Centro de Atendimento para os Jovens. Até porque, aparentemente, foram cooptados pelo governo e ficam calados. O conselho que é obrigado a defender isso, que representa a sociedade civil, que não é um órgão do governo, fica calado. Eu achei, senadora Ana Amélia, que eu não poderia ficar calado. Não é como senador do Distrito Federal apenas, é como ser humano, como quem sofre, e por isso eu vou visitar esse menino agora de tarde, hoje ainda, como quem sofre com o que eles e suas famílias estão passando. 4 foram mortos, os outros todos estão esperando a vez deles, porque não sabe nenhum deles qual é o próximo. E as instalações que ali estão não conseguem impedir que isso volte a acontecer, porque é um amontoado de meninos. E no amontoado não tem polícia, não tem segurança que consiga impedir que aconteça esse fato outra vez. A responsabilidade é do governador do Distrito Federal.
que podia tirar um pouquinho, alguns tijolinhos desse aqui do estádio e poderia resolver o problema das nossas crianças que estão sendo assassinadas, entre elas, que é uma tragédia ainda maior. Mas não, a primeira página é o CAGED em alerta e embaixo escrito: Governo do Distrito Federal faz reunião de emergência com servidores para evitar que internos executem pacto de matar um por semana. Depois de 4, faz uma reunião. Uma reunião da secretária com os funcionários, em vez de ser uma determinação do governador do que é que deve se fazer. E embaixo, a festa. A festa dizendo que 72% do estádio está pronto. A festa. A festa queimando 1 bilhão e 200 milhões, aí eu incluo a parte final das obras, que muitas vezes não inclui, colocando só a parte de engenharia civil. Para um estádio em uma cidade que não tem a menor tradição de futebol, que nunca conseguiu encher os estádios que já tem. Um de 30 mil, que foi derrubado, e um de 40 mil. Ocioso, que já existe. Senhora presidenta, eu gostaria de terminar, mas o senador Requião pediu a palavra, eu fico muito satisfeito de ouvir sua parte. Senador Cristóvão, nós podemos aprofundar um pouco mais esta sua visão crítica do que está acontecendo. É evidente que nós estamos tendo pela frente um problema estrutural de prioridades equivocamente estabelecidas. Eu lembro do projeto do Fernando Henrique, daquele livreto que ele escreveu a 4 mãos com o Enzo Faleto, um argentino naturalizado, um italiano naturalizado argentino, a teoria da dependência. Ele achava que o Brasil estava esgotado, nós não tínhamos mais líderes empresariais, não tínhamos tecnologia, não tínhamos mais nada, e que só poderíamos avançar alicerçado no empresariado moderno, com grande capacidade de organização e liderança do primeiro mundo. E se estabeleceu aquela política entreguista. Depois disso, mudou. Veio o governo do PT. Vamos admitir que esta visão entreguista, até pouco tempo atrás, havia sido relegada. Mas o modelo era o mesmo. O capitalismo, na sua forma absoluta, das grandes lideranças empresariais, continuou sendo o modelo do desenvolvimento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social financiando grandes grupos brasileiros, a ideia das multinacionais brasileiras. E se estabeleceu uma política compensatória que foi possível em função das circunstâncias da economia mundial. A China tem um desenvolvimento aceleradíssimo, também com segregação de grande parte da sua população. A China é um país de muito difícil viabilidade, 500 línguas, 500 dialetos, uma parte da população morando em caverna e um lado extraordinariamente desenvolvido, mas o seu crescimento, o seu capitalismo de Estado estabeleceu uma demanda brutal por commodities e nós passamos a viver de commodities. Se estabeleceu uma vocação de fazendeiros no Brasil e a economia foi se primarizando. Nós passamos a sobreviver com o comércio de carne, de milho, de soja e de carne, milho, soja e trigo, petróleo e minério de ferro. Nesse momento se estabeleceu uma política compensatória que retirou de uma situação precaríssima uma parte enorme da população. A classe D e E tiveram um ascenso impressionante. Mas o Brasil continuou sem uma política estratégica de desenvolvimento. Uma política que, no entender, por exemplo, do Mangabeira Unger, devia passar por um apoio consistente de inovação tecnológica, de acessibilidade a novas tecnologias para a pequena e a média empresa brasileira.
nós ficamos no modelo romano, pão e circo. A política compensatória, a qual eu tenho certeza que Vossa Excelência, como eu, apoiam também, em função do momento em que foi estabelecida e dos resultados obtidos, é o pão. E o circo é este festival de Copa, de estádios, mas se esquece de forma completa e absoluta a estratégia do modelo permanente e sustentável no Brasil. Um modelo que possa sobreviver com o mercado interno, com o Mercosul. Faço aqui um parêntese para dizer que a nossa presidente tem tomado algumas medidas elogiáveis. Enfrentou o juro alto dos bancos, apostou no mercado interno, jogou pesado na integração da Venezuela com seus 400 e poucos bilhões de dólares no Mercosul, e agora tenta, e acredito que é uma tentativa que terá sucesso, estabelecer a TEC, a Tarifa Externa Comum, protegendo a indústria do Mercosul, do Brasil, da Argentina, da Venezuela, e ao mesmo tempo se vislumbra a elaboração de um projeto estratégico para o bloco. Mas nós não estamos vendo uma mudança radical no modelo de desenvolvimento que fracassou no mundo inteiro. A financiarização da economia. Nós continuamos subordinados ao velho modelo. É o trem-bala. Para mim é difícil imaginar uma tolice no momento em que não temos médicos nas escolas, que temos professores em greve, uma tolice maior do que o trem-bala. Tolice maior do que o trem-bala, só a Copa. Quais foram os resultados da Copa na África do Sul? É só dar uma olhada no número de pessoas que visitaram a África e o que sobrou depois da Copa dos monumentais estádios construídos, alguns dos quais não funcionaram mais. Não tem nenhuma expectativa de funcionamento. A Copa não vai se transformar no espaço espetáculo do futebol. A África não vai se transformar no espaço espetáculo de futebol no mundo. Então, nós estamos navegando equívocos muito grandes. Por que o governador do Distrito Federal não visita a estrutura prisional dos menores infratores? Porque é uma estrutura conflitante e tem problemas a resolver, navega nas águas dos grandes estádios, inaugura etapas de construção do mega estádio de futebol depois que foi explodido outro. Nós vivemos uma tolice administrativa. E eu não estou vendo muita possibilidade de conserto no andor que vamos andando. O desgaste do PSDB é monumental e hoje nós vemos o desgaste do PT. A desideologização provocada pelas alianças do Lula, aliança com o capital. Senador Cristóvão, quem tira o diabo para dançar tem que saber que o diabo não muda, quem muda é quem tirou. E esse pessoal tirou o diabo para dançar. E não consegue sair mais das mãos do capitalismo financeiro, da jogada dos grandes grupos econômicos. Nós precisamos a elaboração de um novo modelo de desenvolvimento econômico. Brasil nação, Brasil para o povo, o governo defendendo o povo de verdade. Não apenas nessas medidas tópicas que viabilizam a compra de um carro por 400, 500 reais por mês, mas que ameaçam o futuro de uma economia absolutamente desestruturada. Temos na nossa mão agora uma ferramenta, o Plano Nacional de Educação, que sai da Câmara Federal e vem para o Senado. Nós precisamos sentar com o governo federal, deixar de lado qualquer visão populista, demagógica ou excessivamente corporativa na discussão desse projeto e tentar construir, junto com o governo, uma reforma de base da educação que sirva de inspiração para as outras reformas que não estão sendo viabilizadas. Eu vejo boa intenção na presidente Dilma, mas vejo uma desestruturação, uma desagregação nas medidas pontuais que ela toma. Temos que elogiar cada uma delas, mas falta uma estratégia global de desenvolvimento. Nós continuamos navegando nas mesmas águas. Esse absurdo desse Bernardo Figueiredo, que o Senado recusou, nomeado agora o superministro do Brasil, para lidar com 133 bilhões de reais.
essa anunciada redução do preço da energia elétrica. Senador, as estatais e um grande número de empresas brasileiras estão tendo as suas concessões no fim. E as estatais não são tão estatais assim. Elas são como a Copel do Paraná. Nós temos ainda o controle na mão do Estado. Mas governos que antecederam ao meu venderam as ações. Praticamente 80% das ações preferenciais. E nós mantemos ainda uma maioria das ordinárias, o que chega a ser talvez 30%, 33% do total das ações. Prorrogação de concessão é presentear os grupos privados. Agora, se, por exemplo, ao invés dessa prorrogação, da eliminação de alguns impostos que eu acho e taxas que eu acho positivas, se a presidente criasse uma empresa pública que tomasse às suas mãos as concessões, uma empresa com 5, 10 funcionários, e contratasse a operação por quem já está operando, nós não teríamos uma redução de 16% na tarifa de energia elétrica. Porque nós poderíamos ter uma redução de 80%, 85%, que ia refletir no pool. Pelo menos este valor nas concessionárias que fossem operadas privadamente. E nós não estaríamos alienando patrimônio algum. A reversão dos investimentos que existem nos contratos de concessão impedem a retomada pelo Estado. Eu tentei retomar algumas concessões feitas pelos governos que me antecederam, e o judiciário, o seu veso neoliberal, tornaram isso absolutamente impossível. E o Paraná continua, por exemplo, no caso do pedágio, com o pedágio mais alto no mundo, garantido pelas sentenças do Judiciário do Paraná. Enfim, senador, precisamos pensar uma mudança radical do modelo. Nós estamos ainda no panem et circenses dos imperadores romanos.